Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar sobre o massacre em Southport. O verão em Southport costumava ter um som próprio. O vento vindo do mar, gargalhadas espalhadas pelas ruas, o ritmo tranquilo de uma cidade costeira que parecia existir fora do caos do mundo. Era o tipo de lugar onde a rotina dava uma sensação quase ilusória de segurança. Como se ali, entre o cheiro de sal e o movimento preguiçoso das férias escolares, nada verdadeiramente terrível pudesse acontecer. Mas em 29 de julho de 2024, essa ilusão seria destruída. E o que aconteceu naquele dia não foi apenas um ataque violento, foi uma ruptura brutal na ideia de normalidade. Um momento em que a inocência encontrou o horror de forma súbita, crua e impossível de ignorar. Naquela manhã, o estúdio Heart Space respirava alegria. Era um centro comunitário conhecido por incentivar criatividade e convivência. Dentro dele acontecia uma atividade que parecia simbolizar exatamente isso: uma aula de dança e yoga com temática de Taylor Swift. O ambiente era leve. Música tocava, crianças se movimentavam com liberdade que só existe antes da consciência do perigo. Algumas imitavam coreografias, outras riam por qualquer motivo. Mas para elas, cada espaço era um território seguro, supervisionado, familiar e protegido. Adultos observavam com carinho. Era um retrato simples de felicidade cotidiana. E então, algo mudou. Testemunhas descreviam depois que o momento da ruptura não teve aviso. Não houve gritos prévios nem discussão. Apenas a abertura de uma porta. Um detalhe banal que marcou a transição entre a normalidade e o pesadelo. Um jovem entrou armado com uma faca. O primeiro impacto não foi físico, foi psicológico. Confusão, dissonância, o cérebro tentando entender o que os olhos estavam vendo. E em segundos, essa confusão se transformou em terror absoluto. O ataque foi rápido, brutal, desorientador. O estúdio, que antes ecoava música, agora era preenchido por gritos, sons que nenhuma testemunha esqueceria. Crianças correram instintivamente, algumas congelaram, outras buscaram abrigo atrás de adultos, que, sem pensar duas vezes, se colocaram entre a lâmina e os pequenos corpos. E nesse momento, o tempo pareceu se fragmentar. Sobreviventes descreveram uma sensação estranha, como se tudo acontecesse em câmera lenta e rápido demais ao mesmo tempo. Cada movimento carregado de urgência, cada segundo decisivo. O espaço transformou em um cenário de caos absoluto. Corpos tentaram escapar, pedidos desesperados por ajuda, respirações interrompidas pelo pânico. E quando a polícia chegou, a violência foi interrompida. Mas o dano já estava feito. As ambulâncias tomaram a rua em questão de minutos. Socorristas trabalhavam com precisão quase mecânica, montando contra o tempo, tentando manter vidas frágeis presas a um fio. Ali, entre sirenes e comandos urgentes, a dimensão da tragédia começava a se revelar. 3 meninas que poucas horas antes dançavam não sobreviveram. Seus nomes rapidamente se tornaram o centro de um luto que ultrapassava famílias e atingia toda a cidade.
Elas deixaram de ser apenas vítimas de um crime, tornando-se símbolo de uma inocência violentamente interrompida. Outras crianças foram gravemente feridas. Adultos que tentaram protegê-las também carregariam cicatrizes físicas e emocionais, que nunca desapareceriam completamente. Mas a tragédia não terminou quando o agressor foi contido. Na verdade, ali começava outra fase, a do impacto coletivo. Southport entrou em choque. Moradores caminhavam pelas ruas com uma sensação de incredulidade. Como algo assim poderia acontecer ali, em um espaço dedicado a crianças, em plena luz do dia? O estúdio rapidamente se transformou em um memorial improvisado. Flores, cartas escritas com mãos trêmulas, desenhos infantis, velas que queimavam noite após noite. Pessoas que nunca haviam se encontrado choravam juntas, unidas por uma dor que não precisava de explicação. O silêncio que se espalhou pela cidade não era vazio, era pesado, carregado de perguntas, e é justamente aí que a dimensão investigativa da história começa a emergir. Quem era o agressor? O que levou a um ato tão extremo? Houve sinais ignorados? Especialistas, autoridades e jornalistas passaram a reconstruir a trajetória que culminou naquele ataque. Cada detalhe era analisado: histórico pessoal, comportamento, possíveis falhas institucionais. A busca não era apenas por responsabilidade, era por compreensão. Porque tragédias assim não surgem do nada. Elas são o ponto final de uma sequência de fatores psicológicos, sociais, estruturais, que raramente recebem atenção até que seja tarde demais. Enquanto isso, o impacto emocional se espalhava muito além de Southport. O país inteiro acompanhava com um misto de horror e empatia. Pais abraçavam seus filhos com mais força, escolas reforçavam protocolos, comunidades discutiam segurança, saúde mental e prevenção. Nenhuma política, nenhuma análise poderia devolver o que foi perdido. O verdadeiro peso da tragédia estava na história interrompida, nas mochilas que nunca mais seriam usadas, nos quartos que permaneciam intactos, nas rotinas familiares que jamais voltariam a ser as mesmas. Talvez o aspecto mais inquietante dessa história seja justamente isso: o contraste brutal entre o cotidiano e o horror. Um ambiente criado por celebrar a infância e criatividade tornou-se palco de violência extrema. Isso força uma pergunta desconfiável, porém necessária. Até que ponto estamos preparados para reconhecer sinais de ruptura, antes que se transformem em tragédia? O massacre de Southport não é apenas um evento isolado, registrado nos noticiários. É um estudo doloroso sobre fragilidade humana, prevenção, falha e o impacto devastador da violência. E ainda hoje, a cidade carrega cicatrizes invisíveis. Sobreviventes falam de memórias fragmentadas. Pais descrevem com medo persistente. Professores e cuidadores relatam uma mudança na percepção da segurança. A vida continuou, mas nunca da mesma forma. E, no entanto, algo também emergiu desse cenário sombrio: a solitude, a comunidade. Uma determinação coletiva de lembrar não apenas o horror, mas as vidas que existiram antes dele. As risadas, os sonhos, as possibilidades, porque no fim essa história não é apenas sobre a violência, é sobre o impacto profundo que ela deixa e sobre a responsabilidade de transformar memória em aprendizado. Southport segue em frente, mas o eco daquele dia permanece,
como um lembrete de que a linha entre normalidade e caos pode ser assustadoramente fina, e de que proteger a inocência exige vigilância, empatia e ação contínua. E talvez seja justamente nessa memória, dolorosa, porém necessária, que reside a chance de evitar que algo assim se repita. Já conhecia a história de Southport? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre este crime. Se você gosta de contos, crimes e relatos, já se inscreva no canal, ative o sininho, curte esse vídeo e compartilhe também com seus amigos. Este foi o vídeo de hoje e te espero para mais um de nossa Biblioteca Sombria.